A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. É uma alegria poder compartilhar juntos esse momento de aprendizado e reflexão das Escrituras. Que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra nesta hora. Imagine alguém perguntando a você: no que exatamente você acredita como cristão? Como seria a sua resposta, hein? Muitos conseguem dizer que acreditam em Deus ou em Jesus, mas têm dificuldade em explicar os fundamentos da fé cristã, não é? A fé cristã não pode ser uma tradição, emoção ou costume. Ela precisa estar firmada nas verdades da Palavra de Deus. Por isso, hoje, vamos estudar a declaração de fé cristã, que apresenta de forma clara os princípios bíblicos ensinados pela Igreja de Deus e preservados ao longo do tempo. Esses princípios mostram quem Deus é, como recebemos a salvação, como devemos viver e qual é a esperança final da igreja. Parou para refletir, né? Então, para começar, vamos olhar para o fundamento de tudo aquilo em que cremos. Se a fé cristã fosse uma construção, uma obra, a Bíblia seria o alicerce de toda a estrutura. O primeiro ponto da nossa lição é a inspiração da Bíblia. Nós acreditamos na inspiração verbal da Bíblia. A Bíblia não é apenas um livro religioso, ela é a palavra de Deus inspirada. Ou seja, Deus usou homens para escrever, mas a mensagem vem dele. Ele usou a mente, a faculdade humana. Em 2 Timóteo, no capítulo 3,16, aprendemos que toda a Escritura é inspirada e útil para ensinar. Assim como o instrumento transmite a música de quem o toca, os escritores bíblicos transmitiram a mensagem de Deus para nós. Então a Bíblia não é apenas um livro que lemos, é Deus falando conosco, é a boca de Deus falando com você e comigo. Se a Bíblia revela a verdade, surge uma pergunta fundamental: quem é o Deus revelado na Bíblia? Um só Deus, em três pessoas. É aqui que nós falamos da Trindade, né? É uma terminologia que se utiliza para facilitar a compreensão. Cremos em um só Deus, existente eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia ensina que existe um único Deus vivo e verdadeiro. E esse Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui não são três deuses, mas um único Deus em três pessoas. Imagine aí, o Sol. Ele emite luz, calor e é um astro. O Pai é o astro. A luz é o Filho. O calor é o Espírito Santo. Então o Pai planeja a redenção, o Filho realiza a redenção, o Espírito Santo aplica essa obra ao coração humano. A Trindade mostra que Deus não é distante, ele se relaciona conosco. E é no centro da fé cristã está uma pessoa. Sem ele não existiria cristianismo. Sabe quem é, né? Jesus, o Senhor. Cremos que Jesus Cristo
é o Filho unigênito do Pai. Foi ele concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, foi crucificado, sepultado, ressuscitado dentre os mortos e subiu ao céu. Hoje ele está à direita de Deus como nosso intercessor. A cruz não foi derrota, foi o maior ato de amor da história. Mas se Cristo morreu pelos pecados, surge uma outra pergunta importante. Qual é a condição do ser humano diante de Deus? Ele é bonzinho? Não, ele é pecador, né? E vamos falar agora do quarto ponto aqui, que é o pecado e o arrependimento. A Bíblia declara que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por isso que Deus ordena que todos se arrependam. Arrependimento não é apenas sentir remorso, é mudar a direção e voltar-se para Deus. Arrependimento é quando o coração muda de direção e começa a caminhar para Deus. Reconhece o pecado, o erro, mexe nas emoções, né? E depois na vontade, na decisão. Isso aí impacta todo aquele que tem o coração arrependido. E esse é uma das ordenanças do Senhor a o pecador que se arrependa. Quando há arrependimento verdadeiro, Deus realiza algo extraordinário na vida da pessoa. 3 coisas acontecem aqui: a justificação, a regeneração e o novo nascimento. Então nós cremos que a justificação, a regeneração e o novo nascimento acontece pela fé no sangue de Jesus. A justificação significa que Deus declara o pecador perdoado e justo. A regeneração significa transformação interior. O novo nascimento significa começar uma nova vida em Deus. Quem nasce de novo não vive apenas uma vida melhor, vive uma nova vida. Depois do novo nascimento, começa uma nova etapa na vida espiritual: a santificação. Cremos na santificação subsequente ao novo nascimento, pela fé no sangue de Jesus, pela palavra e pelo Espírito Santo. Santificação é a obra contínua de Deus que purifica o coração e transforma a vida. A pessoa vai se separando daquilo que é contrário aos princípios de Deus. Santificação é Deus trabalhando em nós para nos tornar parecidos com Cristo. Por isso, a vida cristã possui um padrão claro. Santidade, 7º ponto aqui. Cremos na santidade como modelo de vida para o povo de Deus. Santidade significa viver separado do pecado e dedicado a Deus. É você romper com aquilo que contraria os princípios que Deus nos ensina, que Ele exige de nós. Não é perfeição humana. O ser humano não é perfeito. Mas é uma vida dedicada ao Senhor. Santidade não é aparência religiosa, só no vestir, não. É um coração totalmente dedicado a Deus. Além da santificação, Deus concede poder espiritual para a sua igreja. Cremos no batismo do Espírito Santo subsequente à purificação do coração. Atos capítulo 1, verso 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa experiência espiritual capacita o crente para viver e servir a Deus com poder. Foi prometida por Jesus e cumprida no dia de Pentecostes. É o revestimento que o cristão recebe que o capacita a servir melhor o Senhor com mais ousadia. O Espírito Santo não apenas habita em nós, ele nos capacita, né? E a Bíblia apresenta um sinal que acompanha essa experiência, em Atos capítulo 2, verso 4.
Cremos no falar em línguas estranhas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Assim aconteceu no livro de Atos, quando o Espírito Santo encheu o coração, a presença de Deus se manifestou de forma visível. E quando o Espírito enche o coração, a vida inteira começa a falar de Deus. Além das experiências espirituais, Cristo deixou práticas importantes para a igreja. Que práticas são essas? Batismo em águas. Cremos no batismo em água por imersão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é um testemunho público da fé em Cristo. Simboliza o quê? Morte para o pecado, sepultamento do velho homem e uma nova vida com Deus. O batismo não salva, mas anuncia ao mundo que fomos salvos. Um testemunho público, dizendo que você morreu para a vida velha e nasceu de novo. Simbolicamente, publicamente, você representa ao descer as águas, né? A obra de Cristo também trouxe provisão para as nossas vidas. Quais foram? Primeiro, cura divina, né? Nosso 11º ponto. Cremos que a cura divina é provida na expiação de Cristo. Deus continua tendo poder para curar e operar milagres. Ele age segundo sua vontade e para a sua glória. Ou seja, o Deus da Bíblia ainda é o Deus de milagres. Continua fazendo milagres. Tem coisas que a medicina pode fazer. Os trabalhos dos médicos são de suma importância, mas tem limites. Aí entra o campo de Deus, entra o campo dos milagres, onde os milagres poderão ocorrer quando Deus opera através da fé. E por isso nós cremos na cura divina, baseada em Isaías 53, 1 Pedro 2,24, nos fala sobre isso. Cristo também deixou ordenanças importantes para a igreja, para lembrar de sua obra. Primeiro, a ceia, né? E depois a lavagem dos pés. Cremos na Santa Ceia e na lavagem dos pés dos santos. A ceia lembra o corpo e o sangue de Cristo. E a lavagem dos pés simboliza a humildade, serviço, amor entre os irmãos. Quem participa da ceia lembra do sacrifício de Cristo, que ele pagou um preço muito alto por você e por mim. E que não podemos esquecer de tão grande favor, tão grande bênção recebida na cruz. O perdão dos nossos pecados, a vida eterna, nosso nome escrito no livro da vida. E quem lava os pés lembra do exemplo de Cristo, serviço, servir, humildade. Quem põe isso em prática, ora, para o seu interior, é muito proveitoso. A segunda vinda de Cristo. Cremos na segunda vida pré-milenal de Cristo. Primeiro, Cristo virá ressuscitar os santos mortos e arrebatar os santos vivos. Depois, ele voltará a reinar por 1000 anos na terra. O reino de justiça e de paz. Ou seja, a igreja não vive apenas olhando para o passado. Lá na cruz, ela vive olhando, esperando a volta de Jesus. Agora, depois de todos esses fundamentos, a Bíblia nos aponta para uma grande esperança. Vamos agora para o ponto 14, né? Ressurreição e destino eterno. Cremos na ressurreição dos corpos, vida eterna para os justos, ou seja, os mortos em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro,
e ao encontro do Senhor, e depois os que estiverem vivos, salvos, redimidos, também encontrarão com o Senhor. E para esse dia é onde ocorrerá as bodas do Cordeiro, onde os santos serão julgados também, mas para receberem galardões, receberem as suas medalhas, receberem suas honrarias, reconhecimento pelo valor em que eles receberam do Senhor devido aos seus trabalhos, dedicação, sacrifício. Muitos morreram, muitos deram suas vidas pela causa do Senhor, né? Então isso será reconhecido por Deus. Tá? Aí depois vem a ressurreição dos ímpios, que é a segunda morte, que vem depois do milênio, né? É o castigo eterno para os ímpios. É o inferno que a gente chama, né? É um lugar de tormento, é um lugar sem Deus. É um lugar que as pessoas estarão conscientes, mas porque vão se lamentar, porque tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor, de aceitá-lo, de recebê-lo, de serem salvos, mas de forma consciente o rejeitaram. Então, a eternidade será definida pela resposta de cada pessoa que dá a Cristo. A eternidade, meu irmão, minha irmã, não começa depois da morte, ela começa com a decisão que tomamos hoje. Então tome essa decisão hoje. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, crendo nele, o perdão dos seus pecados. Então a declaração de fé nos mostra que a fé cristã possui fundamentos claros e bíblicos. Essas verdades não são apenas doutrinas, elas são o caminho da salvação, a base da vida cristã e a esperança da igreja. Conhecer essas verdades nos ajuda a crer corretamente, viver corretamente e permanecer firmes até a volta do Senhor Jesus. Obrigado, meu irmão, por permanecer até aqui junto conosco. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos orar agora, finalizando. Pai Santo, Pai Eterno, oramos agradecidos pela palavra que o Senhor falou aos nossos corações, nos edificou, nos fortaleceu. Agora peço pelos meus irmãos, pelos meus amigos, por todos aqueles que nos acompanham aqui, que as tuas ricas bênçãos estejam sobre a vida deles, Senhor, que a tua palavra santa e gloriosa guie seus pensamentos, seus passos, e que a tua proteção, tua bênção esteja sobre todos nós. Aqui nós oramos em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, obrigado mais uma vez, né? Obrigado pela sua presença e até uma próxima, se o Senhor assim nos permitir.